Acessibilidade! Bom dia! Sejam todos bem-vindos. Esse é mais um Garantindo Acessibilidade. Nesse espaço onde eu ensino você sobre acessibilidade, você que se interessa por esse tema, que gostaria de se aprofundar ainda mais, compreender o que se trata a acessibilidade, especialmente a acessibilidade arquitetônica. Seja bem-vindo. Esse espaço é para trazer todo esse tipo de informação aí para você. O meu nome é Juliana Sabino, eu sou mestre em engenharia civil, especialista em acessibilidade, mãe atípica, sou mãe de uma mocinha PCD, madrasta de um rapaz PCD. E nessa live de hoje nós vamos trazer uma reflexão, na verdade, né? Hoje é sexta-feira da paixão, então não é qualquer sexta-feira, e aqui estou eu nesse meu compromisso com vocês de sempre estar trazendo informações sobre acessibilidade, sempre às quartas e às sextas-feiras, nesse horário, às 7h30 da manhã. E essa sexta-feira, por ser especial, né, gente, a gente deve pensar um pouquinho na reflexão do que representa essa data, que é tão importante para tantas pessoas aí, né? Um marco na vida, na existência aí do planeta, porque foi um acontecimento tão relevante que aconteceu lá 2025 anos atrás, que estamos aqui relembrando, rememorando e pensando o que tudo aquilo representou para tantas pessoas, né? Então eu quero trazer uma reflexão também, uma reflexão considerando a acessibilidade e considerando a evolução desse processo da acessibilidade ao longo dos anos, tá? Então, eu considero que é importante a gente parar um pouquinho às vezes e perceber o mundo à nossa volta, perceber que existem diferenças, que existem pessoas que têm mundos diferentes dos nossos e a gente conseguir entender como que a gente vai conseguir atuar para tornar o mundo melhor aí para todas as pessoas, né? Então, essa questão da acessibilidade, a reflexão que eu quero trazer, na verdade, é uma reflexão muito positiva a respeito da evolução da acessibilidade ao longo da história aí, né, gente? Se a gente for parar para pensar, sempre houveram pessoas com deficiência. Sempre houveram pessoas com deficiência. Não é uma exclusividade dos dias atuais, né? Então, se a gente pega as próprias histórias lá que tem na Bíblia, a gente tem muitas passagens que falam sobre pessoas com deficiência. A gente tem o cego de Jericó, a gente tem a passagem do paralítico que foi passado lá na cama por cima do telhado. Eu não conheço as histórias direitinho, assim, nos detalhes, não, tá, gente? Mas eu sei que tem muitas histórias e a gente aprende muito com elas. Mas historicamente, desde lá atrás, a percepção que as pessoas têm da deficiência é com um viés de cura, né? Jesus mesmo curava os cegos, curava os paralíticos que iam até ele lá, mas isso é algo que, quando a gente tenta trazer para a realidade de hoje, acaba atrapalhando algumas situações aí de muitas pessoas. Por quê? A gente tem que compreender e tentar trazer que a realidade que muitas pessoas vivem não vai ser de uma perspectiva de cura, porque na verdade não existe o que curar. Né? A questão da deficiência para muitas pessoas vai ser uma condição, né? Eu convivo com isso aqui na minha casa, que a gente vai aprender a respeitar e ver os caminhos possíveis para que todos tenham uma melhor experiência de vida mesmo. E a acessibilidade, ela vai ter um papel muito importante nisso, desde que a gente compreenda, né, qual que é o seu conceito assim mais trivial, que é o que eu sempre trago, que eu falo que a acessibilidade, apesar de ter algumas classificações, a gente escuta falar sobre acessibilidade arquitetônica, que é o que eu falo aqui, que é uma especialidade que eu desenvolvi por meio do estudo aqui desse assunto. A gente tem acessibilidade digital, acessibilidade na comunicação, acessibilidade atitudinal, acessibilidade pedagógica, mas no final das contas, o que a acessibilidade vai possibilitar é que todas as pessoas consigam realizar as suas tarefas aí cotidianas com mais facilidade, independente de condições diferentes aí, ou de alguma questão relacionada à deficiência, né? Ou física, ou sensorial. A acessibilidade vai trazer facilidades para tornar a vida de muitas pessoas, muitas vezes, possível. Eu escutei isso no sábado passado, eu fui em um evento aí de acessibilidade, que foi uma experiência muito rica, muito boa mesmo, e eu escutei isso, e para mim foi muito impactante de falar que a acessibilidade, muitos recursos que existem atualmente,
considerando tecnologias, né? Então você vê como que tudo evoluiu, questão de comunicação, questão de internet, questão dos recursos que existem hoje em dia. Muitos recursos vão trazer facilidades para muitas pessoas. Porém, a acessibilidade nesses meios vai tornar a vida de muitas pessoas não mais fácil, mas vai tornar a vida dessas pessoas possível. Então, a quantidade de recursos que existem hoje em dia, por meio dessa evolução aí, é algo que vem trazendo cada vez mais autonomia para todas as pessoas, né? E os recursos de acessibilidade também, eles vão ser diferentes para cada situação. Eu vou ter elementos da acessibilidade que vão ser para pessoas que têm algum tipo de deficiência física, eu vou ter elementos que vão ser para pessoas com deficiência auditiva, pessoas com deficiência visual, pessoas com deficiência intelectual, pessoas que não têm nenhum tipo de deficiência, mas que tenha alguma questão de mobilidade reduzida. Então a ideia é que todas as pessoas consigam viver as suas vidas, desempenhar ali as suas atividades com autonomia, com segurança, com facilidade, com possibilidade, né, gente? E eu quero trazer um pouco disso para vocês hoje. Então, veja bem, como eu disse, existe uma questão que é um pouco cultural, da gente entender que a acessibilidade, que quando você vê uma pessoa com deficiência, você vê com um viés de que você quer buscar a cura para aquela condição daquela pessoa, né? Então, se você pensa em questões de medicina, é sempre alguma coisa que as pessoas estão buscando a cura para alguma situação. Não, você não enxerga, então eu vou tentar buscar algum recurso aqui para você voltar a ver. Isso foi algo que eu escutei também nesse evento de sábado, tá até nos meus stories aqui um resumo dele, tá? Foi muito bacana, foi muito bom. E tem sempre esse viés de cura, de querer buscar a solução para um problema que existe. E a gente, na verdade, tem que aprender a respeitar aquela condição daquela pessoa e entender quais são os recursos que a gente pode oferecer ou disponibilizar para que todos consigam ter acesso a um cotidiano, atividades assim, conseguir realizar as suas atividades com mais facilidade, né? Então, essa questão de você querer buscar a cura é algo que está entranhado na sociedade e é algo que eu entendo que também está evoluindo. Cada vez mais as pessoas estão conseguindo perceber as capacidades, ver além das limitações de pessoas com deficiência. Então eu tenho, por exemplo, uma passagem que, né, teve uma época que teve uma novela, muitos anos atrás, que uma moça, ela teve um acidente e ela ficou com deficiência, né? Ficou numa cadeira de rodas e teve uma comoção. Eu lembro muito bem que teve uma comoção na época de uma associação lá de pessoas com deficiência de tentar fazer com que o final feliz daquela novela, entre muitas aspas, né, gente, fosse com que aquela personagem conseguisse viver a questão da deficiência, né, e seguir a sua vida mesmo com a questão da deficiência ali. E, na verdade, seguindo, né, indo de encontro a todas essas solicitações, o final feliz, né, entre aspas, da novela foi fazer com que aquela personagem voltasse a andar, o que reforça ainda mais esse viés de querer curar a questão da deficiência. E isso é algo que eu consigo perceber uma evolução e uma transformação, porque hoje é comum a gente ver na televisão, nos meios sociais, nas mídias sociais que estão aí tão fortes, né, gente? Experiências de pessoas com deficiência no seu cotidiano conseguindo realizar aí as suas tarefas. A gente abre no mesmo canal lá e vê novelas com pessoas com deficiência atuando com a deficiência. Repórteres que são pessoas com deficiência também. Então, essa percepção de que as pessoas com deficiência também têm não, elas precisam ser observadas considerando as suas capacidades e não as suas deficiências. É importante, existe uma evolução que pode até ser lenta, mas qualquer sinal de evolução que eu vejo, que eu percebo, eu tento pontuar para reforçar aquilo ali, para a gente conseguir avançar nessa direção, de cada vez mais entender que as pessoas são capazes e a gente deve tratar a sociedade, a gente deve tratar
os espaços, porque essa questão cultural que foi ali, né, implementada, foi introduzida ali ao longo de todos esses anos, é algo que nós devemos mostrar o quão esse conceito é errado e de que quanto as pessoas com deficiência têm as suas capacidades e que muitas das vezes elas não conseguem realizar uma tarefa ou outra por causa de uma deficiência ou do espaço ou do recurso ali de tecnologia assistiva que está inadequado ou que muitas pessoas desconhecem a sua existência. Então, essas capacidades às vezes são tolhidas pela falta de recursos, pela falta de uma visão de que espaços, né, são deficientes. E eu, por exemplo, consegui ter essa percepção a partir do momento que eu tive a Laurinha, que é minha filha. Porque até então, o mundo para mim não tinha problema nenhum, eu conseguia fazer tudo que eu precisava, eu ia trabalhar, eu ia à faculdade, eu desenvolvia as minhas atividades ali. E quando eu tive a Laurinha, que ela seria uma pessoa com deficiência, eu fui vendo quão deficiente são os espaços, quão deficiente era o sistema escolar. Eu vou trazer alguns exemplos de algumas vivências que eu tive com a Laurinha aqui ao longo desses anos e como que eu consigo ver essa evolução e vou compartilhar com vocês aqui. Então, essa questão de a gente buscar a cura é uma visão que nós devemos mudar a cada dia e ter o foco nas capacidades e não nas deficiências aí de todas as pessoas. Então, considerando esse viés da cura, eu dei o exemplo da novela e eu tenho um exemplo muito particular meu também. Porque quando, como eu disse, eu tive a Laurinha aqui, a impressão que eu tinha é que ela tem essa questão aqui, ela vai demorar um pouquinho mais para andar, vai demorar um pouquinho mais para falar, e de fato ela demorou mais a falar. E não é que ela demorou a andar, ela não anda, ela não tem uma marcha independente, ela tem marcha independente com andador. Ela não consegue caminhar assim como todas as pessoas. Mas eu imaginava, quando ela era pequenininha, que ela iniciou todo esse processo assim de, tem deficiência, vai ter um atraso. Eles falavam assim, atraso no desenvolvimento neuropsicomotor. É um nome bonito, né? Mas o que isso significa na prática? Eles falavam de atraso, mas nunca chegaram para mim e falaram assim, não, olha, a situação é essa, e não vai haver uma reversão, entendeu? Então, quando eu me dei conta disso, eu achava que a Laurinha ia fazer as terapias, a gente ia ter que buscar ali os profissionais, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, as terapias alternativas que ela já fez, que é a hidroterapia, a ecoterapia, e que em algum momento ela iria, não. Então, ela está fazendo aqui os tratamentos, ela vai andar, ela vai fazer as coisas. E eu fui me dando conta que não seria assim. Sabe, eu fui me dando conta de que ela seria uma pessoa com deficiência física e isso é algo que é cultural, é algo que a gente espera, com base nas vivências que a gente tem, nas histórias que a gente escuta. E quando a gente percebe que às vezes, não, isso não vai acontecer, Laurinha, no meu caso aqui, ela é uma pessoa com deficiência, ela tem deficiências múltiplas e a questão motora dela, física, eu sei hoje em dia que ela não tem essa perspectiva de ter uma marcha independente sem andador, mas ela tem muitas possibilidades, né? Ela tem aqui recursos que vão possibilitar que ela viva a sua vida. Ela tem a cadeira, ela tem o andador, ela tem a possibilidade também de ter o auxílio na escola, no ambiente escolar que ela tem ali. E isso eu considero uma evolução e de conseguir mostrar para ela que mesmo que ela não consiga andar, ela ainda consegue realizar muitas tarefas. Eu tento mostrar para ela o quanto ela é inteligente, o quanto ela é esperta. E é muito esperta, meu Deus do céu. Laurinha é uma esperteza sem igual. Então a gente tem que voltar esse foco para as capacidades, porque a deficiência ela é evidente. As pessoas, quando se deparam com uma situação de ter ali uma pessoa com deficiência, a deficiência é o que salta aos olhos e ela acaba ofuscando as possibilidades que aquela pessoa pode oferecer ali no desempenho das suas atividades, do seu trabalho, do seu desenvolvimento pessoal, profissional, né? Então a gente tem esse viés de cura. E eu entendo hoje, a partir, né, quando eu fui tendo essa percepção de que a Laurinha, de fato, ela não daria um clique, vai andar, tô fazendo tudo direitinho aqui, tô levando nas terapias, uma hora ela vai conseguir andar, uma hora ela vai conseguir fazer suas coisas.
sozinha com autonomia, ela consegue fazer muitas coisas com autonomia. Mas o que ela consegue fazer com autonomia, muitas das coisas que ela consegue fazer com autonomia, é porque aqui no meu ambiente aqui da minha casa, ou na escola, ou em outros locais que a gente vai, foram tratados os espaços de modo que ela conseguisse ter autonomia dentro da condição dela, sabe? E isso é algo que a gente deve levar para todos os espaços. Então, muitas pessoas não conseguem desempenhar muitas tarefas porque existem barreiras arquitetônicas, porque existem barreiras atitudinais, porque as pessoas muitas vezes não estão preparadas para lidar com situações de se deparar com uma pessoa com deficiência que precise de algum tipo de auxílio, ou que precise de algum recurso, né, que é direito dela para realizar ali o seu trabalho com autonomia e com segurança. Então a cura está fora da pessoa, a gente deve buscar a cura na sociedade, de entender essa percepção da pessoa com deficiência, esse próprio termo aí, pessoa com deficiência, começa com pessoa, devemos enxergar então as pessoas além das deficiências, né, e percebendo aí as suas capacidades. Então eu trouxe esse exemplo aqui da novela, eu trouxe esse exemplo aqui da minha situação com a Laurinha, que num primeiro momento era um viés de cura mesmo, não, ela vai se tratar aqui ao longo do tempo e vai chegar numa condição aí igual, e não é assim. E não é assim não só para a Laurinha, como para muitas pessoas que têm deficiências físicas e têm deficiências também sensoriais. Então a gente deve compreender o que é isso, a gente deve respeitar as pessoas, né? E como eu disse várias vezes já, conseguir enxergar aí as suas capacidades e as deficiências dos recursos e dos espaços ali que irão a impedir de desempenhar ali as suas tarefas, tá bom? Então, como eu disse a vocês, essa questão de a gente focar na cura da sociedade, na cura dos espaços, nas possibilidades que a gente pode desenvolver para trazer esse tipo de possibilidade ou de facilidade para todas as pessoas, é algo que é histórico também. Um exemplo disso é o Louis Braille, né? Louis Braille foi uma pessoa com deficiência cega que viveu há muitos anos atrás na França, eu não sei precisar a data aqui, mas há muitos anos atrás, e desenvolveu o sistema Braille. E o sistema Braille é um sistema que está aí até hoje e auxilia muitas pessoas com deficiência visual na sua comunicação, na sinalização dos espaços, é um elemento que é obrigatório aí em muitas situações, né? Então, é algo que foi desenvolvido para dar certa autonomia e possibilidade para a pessoa com deficiência visual. E assim como o sistema Braille, existem muitos outros recursos de tecnologia assistiva que foram evoluindo aí com o tempo e que vão aumentar as possibilidades de muitas pessoas. Um exemplo muito clássico disso é a cadeira de rodas, é a bengala para pessoa com deficiência visual, aparelhos de audição para alguns casos, né, de pessoas com deficiência que tem algum nível de perda auditiva. A Laurinha tem perda auditiva que ela usa esse recurso do aparelho, só que não vai ser algo que vá servir para todas as pessoas com deficiência auditiva. Tem pessoas que vão utilizar aí o sistema das Libras, que vai trazer a possibilidade da comunicação para pessoas com deficiência auditiva. Né? Então, os recursos existem, eles só precisam ser disponibilizados para que todas as pessoas consigam aí viver as suas vidas com certo nível de autonomia e de segurança, né, gente? Então, esses recursos de tecnologia assistiva também foram evoluindo ao longo do tempo, e uma evolução assim muito clara e muito interessante que eu tive contato nesse evento da acessibilidade. Gente, eu fiquei muito impactada por esse evento. E olha que eu estudo sobre acessibilidade há muitos anos. Mas foi um evento muito bom. Havia um palestrante lá, que é o Gabriel Aquino, que eu conheci lá. Eu já havia conversado com ele antes, mas acabei conhecendo ele lá pessoalmente. Que é uma pessoa incrível. Ele é uma pessoa com deficiência visual, ele é cego, não enxerga nada mesmo. E ele era o palestrante. Então, ele estava lá em uma posição que eu acho que deve ser a posição de qualquer pessoa que deseja estar ali, independente de ser uma pessoa com deficiência ou não. E trouxe um conhecimento, um aprendizado muito profundo e muito vasto, muito disso que eu estou falando aqui com vocês. Então, é uma pessoa com deficiência
absolutamente capaz e que muitas vezes a sociedade enxerga mais a deficiência do que a sua capacidade. E quando vivencia situações como essa, que eu vi lá, as palestras que ele ministrou lá, 2 palestras sobre acessibilidade em eventos culturais e acessibilidade, né, no meio digital, os recursos de tecnologia assistiva que existem aí no meio digital. Eu fiquei... gostei muito de conhecer desses recursos, de saber que eles existem, e é algo que veio, falando de evolução, né, veio com a evolução da tecnologia. Então essa tecnologia, alguns anos atrás, pensa, eu sempre falo que eu tenho aqui a NBR 15599, que fala de comunicação na prestação de serviço, e que referencia ali CD-ROM, mídia digital de CD. Pensa o que é mídia digital de CD hoje em 2025, tanto que essa questão da comunicação já evoluiu. E todos esses recursos de tecnologia assistiva no meio digital também evoluíram. Existem muitas possibilidades, né, gente? Então a gente deve conhecer, oferecer para que as pessoas consigam desempenhar as suas tarefas do cotidiano com acessibilidade, com possibilidade, né, gente? Então, é muito interessante a gente compreender essa possibilidade e o protagonismo dessas pessoas. O Gabriel Aquino, né, ele é lá da Vias Acessíveis, depois vocês procurem aqui, ele tem uma empresa, tá, gente? Então, ele é palestrante, tem uma história muito bacana. Tem um outro exemplo que é o Alexandre, que foi um professor, ele foi professor de Braille. Quando eu fiz o curso de Braille, esse curso foi ministrado também por uma pessoa com deficiência visual, que era o Alexandre. Então, as capacidades, elas devem sempre sobressair a questão da deficiência. E falando de evolução, trazendo aqui mais um exemplo do que eu considero uma evolução, porque, tudo bem, a gente precisa compreender que os espaços são deficientes, que precisam ser trabalhados aqui para que consigam receber todas as pessoas. Mas como que isso pode ser exigido? E é muito claro para mim também a gente ver que a legislação, ela evoluiu e ela está ao lado das pessoas com deficiência. Porque atualmente existem muitas leis que vão falar da acessibilidade, que vão falar dos direitos da pessoa com deficiência, e isso é um avanço muito grande. Eu sou uma pessoa, por exemplo, que eu tive, quando eu fui colocar a Laurinha na escola, eu fui procurar uma escola para ela, né? Ela tinha uma deficiência, ela precisaria de ter alguém para auxiliá-la ali na sua vida escolar, e eu procurei uma escola particular que me disse que eu precisaria pagar a mensalidade da escola, e eu precisaria pagar, além da mensalidade, um salário mínimo a mais por período que eu quisesse matricular a Laurinha naquela escola. Então, veja bem, se eu quisesse que ela ficasse em período integral, eu deveria pagar a mensalidade da escola, que todos os alunos pagariam, e deveria pagar mais 2 salários mínimos. Um salário mínimo para uma pessoa ficar com a Laurinha no turno da manhã e um salário mínimo para uma pessoa ficar ali auxiliando a Laurinha no turno da tarde. Então, essa despesa passaria para mim como responsável pela Laurinha. Então, eu vivia uma realidade como essa, quando eu fui buscar uma escola para minha filha. E a evolução que eu vejo é que, felizmente, hoje em dia, existe lá a LBI, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que é a Lei Federal número 13.146, que extinguiu esse tipo de situação, ou pelo menos deveria ter extinguido, né, gente? Porque eu tenho a felicidade de ter aqui na LBI, aqui, eu até deixei separado para poder mostrar para vocês. Opa, será que sumiu? Não, não sumiu não, aqui, ó. Ai, gente, saiu da página aqui, cadê? Tecnologia assistiva. Não, vou buscar aqui, eu vou achar de novo. Eu deixei separado e o negócio saiu, mas eu acho de novo aqui, ó. Eu tive, aqui, ó, quando a gente pega a LBI, lá no artigo 27, o artigo 27, ele vai ser o primeiro artigo do capítulo 4 que vai falar do direito à educação. Tá? Então, lá não é no artigo 27, eu tenho o artigo 27 que começa, e eu tenho lá no parágrafo 1º do artigo 27, que vai tratar assim, ele vai falar de todos os direitos na questão educacional que uma pessoa com deficiência tem. Eu não vou falar todos aqui não, porque senão eu vou passar a live inteira só falando isso aqui. Mas vai falar do direito à educação para a pessoa com deficiência.
Aí fala um monte, na verdade é no artigo 28, tá, gente? Me desculpem. Incumbe, no artigo 28, incumbe ao poder público assegurar, criar, desenvolver, implementar, incentivar, acompanhar e avaliar. Aí fala do sistema educacional, tem vários incisos aqui. Tem aqui, ó, 15, 16, 18 incisos, que fala dos recursos que devem existir aí nas escolas, considerando a educação. E depois fala aqui no parágrafo 1º, que as instituições privadas de qualquer nível e modalidade de ensino aplica-se obrigatoriamente o disposto nos incisos 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, quase todos os incisos, gente, que vai falar dessa questão da educação. Do caput desse artigo, sendo vedada a cobrança de valores adicionais de qualquer natureza em suas mensalidades, anuidades e matrículas no cumprimento dessas determinações, tá? Então, para mim, eu consigo ver na minha frente assim muito claro, muito claramente a evolução relacionada ali à acessibilidade que acontece atualmente. Então, eu que vivi uma realidade de ser cobrada aí nessa escola, eu não cheguei a matricular a Laurinha nessa escola, né? Pensa, 2 salários mínimos mais a mensalidade, realmente ficaria muito pesado. E eu acabei encontrando uma solução, muito feliz também nessa época, porque eu matriculei a Laurinha na rede pública aqui de Belo Horizonte, na época era UMEI, Unidade de Educação Infantil que tem aqui em Belo Horizonte. E a rede, ela já recebia pessoas com deficiência e já tinha todos os recursos de que eram necessários ali para fazer esse acolhimento, para fazer esse processo de inclusão. Então foi uma realidade muito feliz que eu trouxe, que eu percebi na época, né, de saber que eu encontraria uma solução e de que isso já era uma tendência. E isso foi antes da LBI. E depois que a LBI veio, então isso veio que se consolidar. Eu acredito que atualmente ainda devam existir situações como essa que eu vivenciei com a Laurinha, mas isso, com certeza, pode acontecer pela falta de informação, pela falta de muitas pessoas saberem que isso é algo que não deve acontecer mais. Não deve haver nenhum tipo de cobrança para que uma pessoa... Cobrança a mais, né? Para que pessoas com deficiência estudem em redes particulares de ensino. E uma evolução que eu consigo perceber nessa questão da educação também é que quando eu penso lá atrás, quando eu estava na minha vida escolar, eu nunca tive contato com nenhum tipo de pessoa com deficiência na minha escola, sabe? Então, muitos de vocês aí vão conseguir ter esse entendimento também, que há muitos anos atrás não havia essa cultura, né, de você incluir pessoas com deficiência na rede escolar. Durante a minha vida escolar, eu nunca tive contato com nenhum tipo de pessoa com deficiência. Agora que a Laurinha está na escola, a Laurinha tem 15 anos já, né, gente? Então já tem muitos anos aí que ela frequenta a escola, sempre frequentou a escola regular, não é que ela ia para a escola especial, ainda existem escolas especiais que também vão ter o seu papel, ele é muito importante, mas a Laurinha sempre participou da vida escolar na rede convencional. E isso eu acredito e eu vejo também essa questão da evolução, que é uma experiência riquíssima, tanto para a Laurinha, quanto pessoa com deficiência, e para outras pessoas com deficiência também, quanto para as outras pessoas que não têm nenhum tipo de deficiência, de conseguir perceber as diferenças, que existem pessoas que vivem em situações diferentes. Foi cada situação que eu não posso nem falar aqui, que eu me emociono, de tão bacana que é essa experiência. Especialmente com os alunos, especialmente quando eles são pequenininhos. É muito interessante você ver como eles se comportam, esse desejo de acolher. Então, enfim, vou parar por aqui, daqui a pouco eu começo a chorar. Mas, enfim, essa evolução é algo que eu consigo perceber com esse nível de clareza. E para trazer mais um exemplo aqui também, que eu já vivenciei há muitos anos atrás, não com a Laurinha, mas muito antes de eu pensar que eu ia trabalhar com isso que eu trabalho hoje, que é essa questão da acessibilidade, eu lembro de uma vez que eu era criança, eu devia ter uns 10 anos, então penso que há uns, sei lá, 33 anos atrás, mais ou menos. Eu era criança, estava vendo lá o noticiário, na televisão, aquele noticiário da tarde, e passou dando a notícia de uma pessoa em cadeira de rodas, era um cadeirante,
que estava com uma marreta quebrando a calçada. E aquela cena que eu vi naquele noticiário me impactou muito. Eu falei, gente, mas que interessante, o cara tá ali quebrando a calçada. Era uma situação que aquela pessoa com deficiência, né, aquela pessoa em cadeira de rodas, ela já estava cansada de pedir para poder serem implementados os rebaixamentos na calçada. Agora pensa isso mais de 30 anos atrás, como que era a realidade disso hoje, a realidade naquela época, dessa infraestrutura urbana para a pessoa com deficiência e como que está hoje. Eu não vou falar que hoje está do jeito ideal, está muito longe do ideal, mas é muito comum nós vermos hoje calçadas rebaixadas. É muito comum a gente ter hoje, quando você vai fazer uma calçada, a consciência das pessoas de que aquele rebaixamento deverá ser construído. Ainda não é 100% ali do jeito que deveria, né, gente? Mas eu já percebo que culturalmente as pessoas já aceitam esse conceito do rebaixamento de calçadas. Então, a minha percepção, considerando essa evolução, é de 30 anos atrás uma pessoa ter que tomar uma atitude extrema de ir lá pegar uma marreta e quebrar uma calçada em sinal de protesto, porque é um direito que ela deveria exercer ali de ir e vir, como todas as pessoas. E atualmente nós temos a legislação que está a favor de pessoas com deficiência, né? Que existem muitas leis que vão trazer questões como essa de infraestrutura urbana, considerando a exigibilidade de serem construídas calçadas e toda a infraestrutura urbana, considerando os requisitos de acessibilidade. E eu vou trazer aqui um exemplo para vocês. Inclusive, é uma lei que eu estava estudando aqui com os meus alunos ao longo desses dias, nos nossos encontros ao vivo que eu tenho aqui com o pessoal do TAG, que é a Lei Federal número 10.098. E essa Lei Federal número 10.098 é uma lei do ano 2000. Então, olha só, vamos fazer uma cronologia aqui. Essa situação que eu vi, que eu contei, que era do cadeirante lá quebrando a calçada, podia ser há uns 30 anos atrás, 30, 33 anos atrás. Essa legislação, que é a Lei Federal 10.098, ela vai trazer diretrizes assim mais gerais considerando a acessibilidade. E ela é do ano 2000, ou seja, 25 anos atrás. Então, é algo que a sociedade já estava clamando, né? Imagina o tanto de situação, como era muito mais difícil a vida de pessoa com deficiência naquela época, 30, 40 anos atrás. Então, não estou falando que hoje é fácil, não, mas eu estou falando que hoje já existem recursos e facilidades que você pode, instrumentos que você vai poder, pelo menos, exigir que aquilo ali seja implementado. Então, só para trazer um exemplo para vocês aqui do artigo 3º dessa Lei Federal número 10.098, que está falando o seguinte, ó. O planejamento e a urbanização das vias públicas, dos parques e dos demais espaços de uso público deverão ser concebidos e executados de forma a torná-los acessíveis para todas as pessoas, inclusive para aquelas com deficiência ou com mobilidade reduzida, tá? Esse é o artigo 3º. Essa redação foi substituída, tá? Porque o artigo original ele era o seguinte, ó, o planejamento e a urbanização das vias públicas, dos parques e dos demais espaços de uso público deverão ser concebidos e executados de forma a torná-los acessíveis para as pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida. Então, houve uma evolução aí na terminologia que é tratada para pessoas com deficiência. É uma redação nova que é dada lá pela LBI de 2015, que é a 13.146, mas a ideia é basicamente a mesma. É que toda a infraestrutura urbana deve ser projetada, concebida, adaptada de modo que sejam acessíveis para todas as pessoas, com o reforço de que todas as pessoas inclui também pessoas com algum tipo de deficiência ou com mobilidade reduzida. Então, nós temos um instrumento legal, esse aqui é apenas um exemplo, de termos o protagonismo na hora de exigir que a acessibilidade seja implementada em qualquer situação, tanto em elementos da urbanização aí, né, quanto em elementos de edificações, quanto em eventos, que existe acessibilidade para eventos, quanto no meio digital, saiu no mês passado ali
a norma que vai tratar da acessibilidade digital, né, que vai regulamentar toda essa questão da acessibilidade digital aqui no Brasil. Então, nós temos elementos na legislação que vão nos calçar para que nós possamos buscar as respostas e as soluções considerando a acessibilidade. Mas só para concluir, tudo isso, toda essa evolução que eu tentei mostrar para vocês aqui nessa live, de hoje, essa live diferente, né, gente? Tentando trazer uma reflexão, um pouquinho mais de consciência aí para todas as pessoas acerca de questões relacionadas à acessibilidade. Como a gente tem esses instrumentos e a tendência da evolução, ela vai continuar. Como eu disse, eu consigo perceber isso muito claramente, porque eu tenho uma empresa que atua com acessibilidade, então chega para mim sempre aqui muitas demandas de pessoas, de empresas que estão sendo fiscalizadas. Então existe sim o papel da fiscalização aí muito atuante, pelo menos na minha percepção aqui, que trabalho com isso há tantos anos. Mas eu quero fazer um convite para vocês, eu vou reforçar o convite, eu sempre faço esse convite para vocês, pessoas com deficiência, pessoas que, né, vivenciem questões aí de falta de acessibilidade, seja em qualquer meio, a sermos mais protagonistas na hora de exigir, né, questões relacionadas à acessibilidade. Que a gente tenha o conhecimento, né, a consciência de que existe a legislação, que a legislação ela está a favor de que os elementos da acessibilidade sejam implementados, mas que muitas pessoas não sabem da existência dessa legislação, não sabem muito bem onde buscar e não sabem como que elas podem ser protagonistas e pessoas que vão ser agentes de transformação ali dependendo da sua realidade, da situação que vive frente à falta de acessibilidade. Então é muito comum a gente escutar, não, eu fui num lugar assim assado que não tinha acessibilidade, nunca mais eu volto lá. E eu considero isso uma postura absolutamente equivocada. Eu acho que quanto mais nós, né, eu falo pela minha filha aqui que tem deficiência e pelo meu enteado também, quanto mais a gente conseguir evidenciar a falta de acessibilidade, vá nos locais, mostre que não tem acessibilidade. Quanto mais nós conseguirmos fazer isso, mais os espaços e a realidade de espaços, edificações, serviços tendem a se transformar. Tá? Então, claro que a gente pode fazer isso com educação, com respeito. Afinal de contas, a vivência de pessoas com deficiência também é diferente das nossas. Eu era uma pessoa antes da Laurinha e eu tenho uma compreensão diferente agora, depois dela. E isso não é algo que acontece com todo mundo. Então, eu penso assim, se educar um filho é uma tarefa desafiadora, né? Se a gente tem que ele repetir toda hora e fala, não pode ser assim, tem que fazer desse jeito, lá. Imagina a gente conseguir educar, né, uma sociedade com relação a essa questão aí da acessibilidade. Então é algo que a gente deve sempre estar buscando, entender quais são as ferramentas que existem para que a gente consiga gerar essa transformação de uma maneira assim mais rápida, mais efetiva, né, gente? E não tomar uma postura assim muito passiva diante dessa realidade, porque é comum também a gente ver alguma situação aí de falta de acessibilidade, a gente escutar, não, mas as autoridades não fazem nada, não, mas o poder público não tem solução para isso. E na verdade a gente também tem o nosso papel como cidadãos de tentar transformar essa realidade usando os meios que estão aí à nossa disposição e ao nosso alcance. Então, nas vistorias que eu vou fazer aqui para acessibilidade, eu escuto muito, eu escuto em quase todas, na verdade. Ah, eu não sei por que eu tenho que fazer isso aqui, porque aqui não vem nenhuma pessoa com deficiência, então não sei por que eu tenho que fazer esse negócio de acessibilidade, porque eu nunca vi nenhum cadeirante aqui, nunca vi nenhum cego aqui. Só que, e aí? Não vem nenhum cadeirante aqui, não vem nenhum cego aqui. Não vai nenhuma pessoa com deficiência ali porque não tem acessibilidade, ou não tem acessibilidade porque não vai nenhuma pessoa com deficiência lá. Então, para evitar, para dirimir esse tipo de questão, a acessibilidade ela é obrigatória, ela deve ser implementada tanto para espaços, né, elementos urbanísticos, aí, edificações, infraestrutura urbana, quanto para serviços também, como eu mostrei na legislação aqui para vocês, a legislação está a favor de que isso seja implementado. O que falta é informação e o que falta também é uma postura meio mais ativa de pessoas que desejem transformar essa realidade. Eu escutei que é chato, não, mas você tem que ficar falando toda hora, e gente, um trabalho de educação ele é chato,
Mas é interessante e nos dá cada vez mais motivação para continuar quando a gente consegue ver os resultados acontecendo. Então, por isso que eu sou empolgada, por isso que eu sou motivada a ver. Quando eu vejo, e tudo isso que eu falei para vocês, dessa evolução, eu vejo que está indo, está evoluindo. E eu vejo que a gente precisa ter esse papel mais protagonista nessa transformação aí que está acontecendo a cada dia e que não vai parar e que vai continuar. Tá bom, gente? Então, essa é a reflexão que eu queria trazer para vocês. Bom dia aqui, Alex Almeida mandou um bom dia. Bom dia aqui para Nancy, que entrou. Miss Jaque Gonçalves, Juliano Berlim. Tem um comentário aqui do Alex Almeida. Os PCDs também têm que cobrar para que achar tudo... Ixi, peraí, deixa eu ler de novo. Os PCDs também têm que cobrar, parar de achar que tudo é favor. Exatamente, você está 100% certo. Um local que trabalha a acessibilidade ali do espaço não é porque ele é bonzinho, não é porque ele é socialmente responsável, não é porque o seu gestor é uma pessoa bacana. É uma exigência legal, é direito de todas as pessoas frequentarem espaços acessíveis. Participarem de eventos acessíveis não é um favor, é uma obrigatoriedade. E ele falou mais aqui, ó. E por outro lado, a sociedade também não dá a mínima quando PCDs reclamam. Alex, olha, eu concordo com você, mas vou te contar uma história aqui que eu vivenciei, tá, gente? Você reclamar, muitas vezes, pode ter algum impacto ali, mas não é o que efetivamente vai funcionar. Mas veja bem, olha só como é que funciona. Evolução também, né, gente? Um ciclo. Se você deixa de frequentar os espaços porque eles não têm acessibilidade, você está mascarando um problema que existe. Então, a chance de aquilo se resolver vai ser pior. Então, você tem a opção de, não, eu vou frequentar, vou seguir, sei lá, o conselho dessa menina que tá falando aí, eu acho que ela, sei lá, é meio doidinha, mas enfim, vamos lá. Vou frequentar os espaços. Claro que haverá dificuldades. Então, quando eu saio com a Laurinha aqui, ou com o Samuel, eu já saio pensando que não vai ter acessibilidade. Eu já saio com essa consciência, não vai ter, então eu já vou preparada para auxiliá-los ali no que for necessário. Então, não é todo mundo que às vezes vai ter a possibilidade de chamar alguém, mas enfim, vamos pensar que a situação vai ser de falta de acessibilidade e você tem que já ter um plano B ali em mente, né? Igual eu saí no carnaval com os meninos aqui e eu já fui em mente, ó, todo mundo vai no banheiro antes e a nossa hora de ir embora é o horário que a primeira pessoa quiser ir no banheiro, porque é sem condições. Então já fui pensando nisso, ou então pensar se tiver algum bar, algum lugar aqui, mas enfim, já pense em qual vai ser o seu plano B. E caso você passe por alguma situação, o primeiro passo é você mostrar a falta de acessibilidade. Olha, chega para o local pro responsável pelo estabelecimento que você estiver indo, fala então, você não pergunta se tem um banheiro acessível, você fala onde é o seu banheiro acessível aqui. Porque um constrangimento que você passaria, né? Porque é constrangedor você precisar ir ao banheiro, que é algo que é muito básico, e não ter condições de fazer isso. Mas quando você pergunta onde é o seu sanitário acessível, você já pressupõe que aquele espaço deveria ter um sanitário acessível. Então você transfere esse constrangimento, que a pessoa vai ter que falar, não, então, querido, eu não tenho um sanitário acessível aqui. Então passa a ser um constrangimento para aquela pessoa também, né? Você já sabe que não tem, mas né, vamos lá devagarzinho, vamos conversar com a educação, tentar mostrar a falta de acessibilidade. E você deve comunicar, olha, ok, não tem, mas eu pretendo voltar aqui. Então, se você puder providenciar, ótimo. Mas só essa postura de pedir, ela não é efetiva. Pode ser que você vai voltar lá e nada terá acontecido. Então, por isso que a gente deve entender que a gente deve mostrar a falta de acessibilidade e usar as ferramentas que existem para fazer aqueles direitos serem exercidos. Então, é trabalhoso, né? Então, é trabalhoso, mas é necessário. Então, o que pode ser feito? Você pode fazer um boletim de ocorrência, porque a pessoa sabe que você vai buscar algum meio legal de transformar aquilo ali. Você pode fazer uma reclamação
no órgão responsável por fiscalizar, dependendo do espaço que você estiver ali frequentando. Se for uma instituição de ensino, vai ser um. Se for um restaurante, ter outras opções também. Mas você consegue meios de fazer com que aquela realidade se transforme. E entender também que é um processo, não é do dia para a noite que as coisas vão acontecer. Mas a gente deve sim provocar, incomodar, mostrar a falta de acessibilidade e entender que existem sim recursos disponíveis que nós, pessoas com deficiência comuns, não é esperar as autoridades. Nós temos o nosso papel também de conseguir transformar aí espaços e edificações, tá? E fazer devagarzinho, de pouquinho em pouquinho. A evolução é um processo lento, como eu disse, mas acontece. Está acontecendo aí ao longo dos anos, ao longo do tempo. O que mais que o Alex falou aqui, ó? Pode também cobrar, parar de achar que tudo é um favor. Realmente não é um favor. Por outro lado, a sociedade não dá mínima quando o PCD reclama, é lei, e os Ubers não pegam PCDs. Ai, tanta discussão para poder fazer, né, gente? Tanta discussão. Né, tantas soluções para se trazer também, né? Olha só, o Alex, difícil, né? Muito difícil. Você precisar resolver questões como essa, e não é só Uber não, tá? Eu vivo um problema que atualmente, porque não é só Uber, se eu precisar colocar minha filha no transporte escolar, por exemplo, não tem como, ninguém aceita, não pode e tal. E é por isso que existe aí, né? No caso do transporte escolar, ela tem direito ao transporte escolar acessível, inclusivo aqui na rede de ensino, mas como é que faz para isso acontecer de verdade? A Laurinha tinha o transporte quando ela estava na outra escola, e agora, como mudou de escola, aí você tem que educar a escola para entender o que precisa ali, né? E essa questão de Uber aí também é complicado. Então, o problema existe, nós temos que encontrar os caminhos para a gente conseguir resolver, né? Para resolver questões como essa que são do cotidiano. Pensa, todo mundo vai sair um dia, vai pegar Uber, tem que levar menino à escola, tem que, mais um exemplo aqui, isenção para carro, quase não existe mais, é verdade. Então, esse tipo de questão deve ser discutida de modo que a gente encontre soluções para cada uma delas, né? Mas a evolução, como eu disse, é algo que eu consigo perceber muito claramente e perceber também o papel que nós temos diante da realidade, né, para transformar essa realidade aí todos os dias, tá bom? Então, gente, essa é a proposta de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Gente, ficou longo demais, longo, 8h20, meu Deus do céu. Mas eu espero que vocês tenham gostado. Algo alternativo aí para a gente pensar em qual é o nosso papel diante disso tudo e perceber, fica uma mensagem de otimismo, né, da gente conseguir perceber que essa evolução está acontecendo lentamente, mas está acontecendo, né? Então é isso, tenham todos aí uma excelente sexta-feira santa, né? Sexta-feira da Paixão. Espero que vocês tenham gostado. Alex, um abraço para você também, né? Vamos trabalhando aí questões de acessibilidade, no que você precisar. Eu tento levar informações sobre acessibilidade aqui nas minhas mídias sociais, aqui no meu perfil do Instagram, lá no meu canal do YouTube também. E esse trabalho de conscientização, de informação, também faz parte dessa evolução que a gente vê acontecendo aí a cada dia. Tá bom? Então é isso. Boa Páscoa, Nancy. Boa Páscoa para todos vocês também. Já é domingo, né, gente? Boa Páscoa para todos vocês. E é isso. Vejo vocês na quarta-feira. Um beijo para vocês.